Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que as bênçãos de Deus, de Jesus, nos envolvam e nos protejam. É chegado o momento de nós darmos início às nossas atividades de hoje e por isso nós convidamos a todos que elevemos o nosso pensamento em prece, nos sintonizando com os benfeitores espirituais que nos envolvem nesse momento. Lembremos do nosso Mestre Jesus, vislumbrando-o à nossa frente, a fim de que possamos, de maneira respeitosa, de maneira carinhosa, conversar com Ele dizendo assim: obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nos concedes de estarmos reunidos nesta casa mais uma vez em Teu nome. Lembramos, Mestre, que nos ensinaste que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, ali Tu estarias. E por isso confiamos na Tua presença junto a nós. Pedimos-te, Jesus, que nos envolva com as Tuas energias benfazejas, com o Teu carinho, com o Teu amor, a fim de que nos sintamos fortalecidos frente às dificuldades do dia a dia, frente às dores, frente às expiações e provas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as dificuldades, ajuda-nos a nos tornar pessoas melhor, ajuda-nos também a aprendermos, a compreendermos as lições da noite de hoje, a fim de que possamos pô-las em prática em todos os dias das nossas vidas. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós damos início à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. O tema que foi proposto para a nossa conversa de hoje é uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, que se encontra no livro Pão Nosso. O nome da mensagem é Esta é a Mensagem. E essa mensagem é baseada num trechinho do Evangelho de João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 11, que nos diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Sobre essa mensagem, Emmanuel discorre. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas. Que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora. Que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que este ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre. Faze todo bem. Começa estimulando os que te não compreendem, convictos de que estes, mais depressa, te farão melhor. A mensagem é um pouquinho longa, mas vale a pena que nós a leiamos na sua extensão total, para que possamos compreender o que Emmanuel vem nos trazer nessa noite. Fazendo menção à mensagem que Jesus nos deixou, convidando-nos para que nos amemos uns aos outros. E Emmanuel inicia essa análise nos lembrando que nós temos essa ânsia
de procurar desenvolver as coisas, de procurar novidades, e ansiamos para que essas novidades estejam junto a nós. E na busca dessas novidades, criamos novos conceitos, sem nos darmos conta que, na grande maioria das vezes, esses novos conceitos, essas novas ideias, trazem muito mais prejuízo do que benefício a todos nós. Ou seja, nós nos preocupamos com as alegorias e esquecemos a essência. Por isso a reflexão da noite de hoje, meus amigos e minhas amigas. É preciso que reflitamos sobre o rumo que nós damos ao nosso dia a dia, sobre o norte sobre o qual se baseiam as nossas escolhas. Quanto nós estamos nos afinizando ou não com essa máxima do Cristo que nos convoca a amarmos-nos uns aos outros? Que é muito parecida com aquela que é conhecida por todos nós como regra áurea, que nos pede para que façamos ao próximo aquilo que nós queremos a nós mesmos. Todo mundo sabe decor. A gente lembra, é muito bonito ouvir os outros falar, mas pôr em prática é difícil. Porém, é preciso que entendamos que todo esforço sempre é válido e, na verdade, ele é indispensável, a fim de que nós possamos criar à nossa volta aquele ambiente melhor que nós tanto desejamos. Almejamos viver num mundo de paz, de tranquilidade, mas, sem nos darmos conta, nós mesmos criamos a desarmonia que existe à nossa volta, em função das nossas posturas, em função das nossas escolhas, em função das nossas atitudes. Por isso o convite da noite de hoje, a fim de que cada um de nós possa refletir frente a essa mensagem que o Cristo nos deixa, convidando-nos para que venhamos aprender a amarmos uns aos outros. E nesse momento, trago uma outra lembrança, de uma passagem também do Evangelho de João, lá no seu capítulo 13º, quando João relata os momentos finais da vida do Cristo, da vida física. Nesse capítulo do Evangelho, João traz-nos o relato dos momentos em que Jesus estava a se despedir dos seus discípulos, minutos antes de ser preso. Tivemos nesse capítulo os relatos daquele momento que nós conhecemos por Santa Ceia, o lava-pés. Depois, Judas saiu dentre os discípulos para que fosse em encontro aos seus opositores a fim de entregar o Cristo. E nesse meio tempo Jesus convidou os 11 discípulos que ali estavam para que prestassem um pouquinho de atenção no que eles iriam lhe dizer e disse a todos: eu agora vos trago um novo mandamento. Jesus deu um tempinho para que eles pudessem acerenar o pensamento e todos, de maneira muito convicta e também concentrados naquilo que o Cristo iria lhes dizer, ouviram com muita atenção o Cristo convidando-os para conhecer esse novo mandamento, que era para que todos eles se amassem uns aos outros, como o Cristo vos ama, como eu vos amo, Jesus lhes disse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. E quando nós temos esse conceito trazido por Jesus, conceito esse trazido no meio da comunidade cristã, porque aqueles 11 que ali estavam são o início do desenvolvimento do cristianismo. Jesus traz esse ensinamento àqueles 11 que ali estavam, convocando-os para que os amassem, para que se amassem uns aos outros da mesma forma que eles amavam. E não é aquele amor comum que nós estamos acostumados a visualizar. É um amor mais puro, um amor verdadeiro. Aquele amor que não exige, que não cobra, que tudo espera, que perdoa, que compreende, que tolera. Aquele amor que incentiva. O amor puro. Aquele amor que a filosofia chama de amor ágape. Esse amor que nós precisamos aprender a desenvolver uns pelos outros, a fim de que possamos ter em nós a ambiência adequada para que nós tornemos o nosso mundo melhor. Sabemos que vivemos um período de transição. A doutrina espírita nos esclarece que o nosso planeta, que é um mundo de expiações e provas, migra para essa transição a fim de se tornar um mundo de regeneração.
Um mundo bem melhor, com menos dores, com menos dificuldades, onde teremos mais paz, mais tranquilidade, mais respeito, mais cordialidade. Tudo aquilo que nós almejamos para as nossas vidas. Porém, faço um convite aos amigos e às amigas que reflitamos. Imaginemos que Deus, na sua sabedoria e na sua bondade, resolva, num estalar de dedos, a partir do dia 19 de agosto de 2021, criar um mundo de regeneração. E amanhã, nós amanheceremos com um mundo novo, onde só haverá paz e tranquilidade, onde as provas e expiações ficam para trás e dali para frente tudo será melhor nas nossas vidas. Eu pergunto aos amigos e às amigas, quanto tempo será que dura esse ambiente de paz e tranquilidade? Sabendo que nós somos como nós somos. Será que adianta alguma coisa Deus transformar o mundo para nós se a gente não se transformar? O mundo, meus amigos e minhas amigas, só será regenerado quando nós nos regenerarmos. Porque o mundo em si não muda. O que tem que mudar somos nós. É a mesma situação de nós estarmos lá no nosso emprego e a gente não gostar do ambiente onde a gente trabalha. Pensando assim, os meus colegas não gostam de mim, as pessoas me perseguem, me caluniam, o fulano tem inveja, o ciclano faz fofoca, eu não me sinto bem lá. E aí a gente resolve, por um motivo ou outro, pedir as contas, porque eu não estou satisfeito e vou para um novo emprego. Não dá 3 meses, o novo emprego está igual ao outro. Será que o problema era o emprego ou será que o problema sou eu? Nós precisamos refletir frente a essas circunstâncias. Deixando de pôr a culpa nas pessoas que fazem parte da nossa vida e entender o quanto nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. É muito fácil nós assumirmos essa postura de perseguidos, de caluniados, de vítimas, esquecendo que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz. É preciso que tenhamos convicção de que nós somos senhores das nossas vidas, visto que nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher, mas todas as nossas escolhas geram consequências. E as consequências de tudo aquilo que nós fazemos pesa sobre os nossos ombros. Por isso nos diz Emmanuel que nós temos a liberdade que o livre-arbítrio nos concede, porém nós estamos agrilhoados, nós estamos presos ainda às consequências do passado. Nós não podemos fugir daquilo que nós fizemos, das consequências dos nossos atos de ontem. E aí a gente pode se questionar, mas Deus não me perdoou? Perdoou e sempre perdoa. Porém, o perdão divino não nos isenta das consequências dos nossos erros. O erro cometido precisa ser refeito, precisa ser redimido. E isso, hora ou outra, nós teremos que fazer. Mesmo que o perdão tenha nos sido concedido. O perdão não nos isenta das falhas. Por isso a nossa vida, meus amigos e minhas amigas, é tão difícil assim. Porque nós temos algo em nós que nos leva a ter necessidade de passar por essas dificuldades. Porém, como nos diz o Cristo, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles de nós que têm a oportunidade de passar por essas expiações e provas, a fim de que venhamos construir um ambiente melhor nas nossas vidas. Porque a dor é um santo remédio para a nossa alma, para o nosso crescimento moral e espiritual. Porém, é preciso que aprendamos a, como nos diz o Evangelho, bem sofrer. Tendo consciência de que as dificuldades, as provas, as expiações não são uma punição divina, mas sim uma medida pedagógica para nos ajudar a educarmos o nosso eu interior. O Espírito eterno que nos move, o ser pensante, o ser eterno, que não perece quando o nosso corpo físico perde a vida. Somos espíritos eternos numa viagem infindável, com o objetivo de alcançarmos a perfeição relativa, aproximando-nos de Deus através do esforço de cada um de nós. Porém, meus amigos e minhas amigas, para que esse nosso caminhar seja mais célere, para que tenhamos mais velocidade nos nossos propósitos, é preciso que lembremos da mensagem que o Cristo nos deixa.
amemo-nos uns aos outros. Levemos nos nossos corações essa certeza de que somente por intermédio do amor, o amor que é o sentimento dos sentimentos, nós teremos o caminho que nos levará à paz e à tranquilidade que nós tanto almejamos. Lembremos também que felicidade não é um bem individual. Todo aquele de nós que trabalha exclusivamente pela sua felicidade jamais será feliz, porque é impossível ser feliz sozinho. A felicidade é um bem coletivo que nós precisamos aprender a construir juntos, para que juntos possamos usufruir dessa conquista coletiva que nós precisamos alcançar. Tenhamos convicção, irmãos e irmãs, que a proteção divina está conosco, nos trazendo todo o auxílio que nós precisamos para ter sucesso nos nossos propósitos. Porém, aquilo que precisa ser feito por cada um de nós, deverá ser feito por nós, e ninguém fará por nós aquilo que nós devemos fazer. Assumamos as nossas responsabilidades, lutemos contra as dificuldades da vida, lutemos contra nós mesmos, a fim de que possamos deixar para trás as imperfeições, procurando adquirir as virtudes. E as nossas virtudes começam a se engrandecer quando nós aprendemos a deixar de lado um pouquinho o eu, pensando em benefício de todos. Quando eu deixo de lado o egoísmo e penso na caridade. Quando a minha vida deixa de ter o eu como objetivo e passa a ter o todo como o seu norteador. Lembremos do Cristo. Lembremos dos seus ensinamentos, principalmente de fazer ao próximo o que nós queremos a nós mesmos. E tenhamos certeza que através deste esforço nós estaremos criando gradativamente um mundo melhor, inicialmente dentro de nós, para que através dos nossos exemplos nós possamos mudar também o mundo que nos serve de morada. Eu agradeço a atenção das irmãs, dos irmãos, agradeço a paciência em nos ouvir nesses breves momentos e rogo que a proteção divina esteja conosco, nos fortalecendo e protegendo no decorrer desta semana. Eu convido a todos que mantenhamos o nosso pensamento elevado, a fim de que façamos a nossa prece de encerramento. Lembrando do nosso Mestre Jesus, dizendo assim a Ele: obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estarmos reunidos mais uma vez nesta casa. Obrigado, Senhor, por todo o amparo, pelo carinho, pelo apoio que nos é trazido pelos teus benfeitores espirituais. Sabemos, Senhor, que conhece as nossas necessidades e por isso te pedimos que nos traga o auxílio que tanto precisamos, a fim de que possamos seguir confiantes pelos caminhos da vida. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a amar verdadeiramente. Dai-nos o auxílio a fim de que possamos lutar contra as nossas imperfeições, transformando-as em virtudes gradativamente, para que nos tornemos verdadeiras pessoas de bem, verdadeiros cristãos, honrando o auxílio, o apoio e os conselhos que sempre nos destes, Senhor. Rogamos que esse auxílio possa ser estendido a todos aqueles que mentalizamos nesse momento, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, também aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, a fim de que a paz e a harmonia estejam presentes com todos e em todos os locais. E assim sendo, Senhor, mais uma vez agradecidos, nós rogamos que a Tua paz, que a Tua luz esteja nos amparando e nos protegendo por todo sempre. E assim sendo, Mestre, agradecidos e felizes, nós damos por encerrada a nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.